Agora vai correr tudo bem. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus em Cristo ele possa continuar abençoando a nossa noite. Então, a gente tinha falado algumas reflexões há pouco atrás que experiências com Deus elas podem ocorrer. E quando você fala de experiência com Deus, outra coisa vai surgir. Qual é? O que é necessário para que a pessoa venha ter experiência com Deus? Quando a pessoa faz essa pergunta, qual vai ser a resposta? Ter sede, sentindo a necessidade de buscar a Deus. Que é por intermédio dessa busca, dessa sede pela presença de Deus, que Deus automaticamente ele vai se fazer presente. Alguma coisa vai acontecer, né? Então, aí vai surgir outra pergunta. Quando você afirma que para que uma pessoa venha ter experiência com Deus, ela tem que ter a necessidade, a sede de buscar a Deus. Porque o que é necessário para que você sinta sede, né? Por exemplo, quando você come uma coisa salgada, automaticamente você sente vontade de beber água, né? Então, espiritualmente falando, quais são os fatores que vêm a contribuir para que a pessoa venha ter sede de buscar a face de Deus? A gente separou aqui três fatores e a gente queria compartilhar com você, né? Os 3 fatores que são necessários para que a sede, a necessidade de se buscar a Deus, ela venha surgir no coração de uma pessoa. O primeiro fator qual é? É o fator aflição. Onde é que a gente vai estar encontrando isso? Livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 24, que diz assim, ó: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu os Deus. Então, o que estava acontecendo aqui nesse contexto? Do capítulo 2, o versículo 24 e o 25 do livro do Êxodo, né? Lá no capítulo 15 do livro do Gênesis, 400 anos atrás desse texto aqui que a gente acabou de ler, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. A promessa seria essa: é que da descendência de Abraão surgiria uma grande nação, e essa nação passaria 400 anos como escravos no Egito. Mas após os 400 anos, Deus os libertaria. Aí Deus olha para o povo de Israel no Egito e vê que o povo está bem à vontade. Então o que é que Deus faz? A Bíblia dá a entender que Deus cria uma situação. Levanta alguém para afligir o povo de Israel. E por intermédio, no caso, seria quem? Faraó. Alguns textos mais adiante, a Bíblia vai dizer que Deus endurece o coração de Faraó. Não vamos entrar aqui naquela questão, né? Da questão de calvinismo e arminianismo. Não quero que a gente essa questão de Deus ter endurecido o coração de Faraó. Mas a Bíblia nos mostra e nos dá a entender que realmente Deus cria uma situação para que o povo viesse a o quê? A ser afligido, automaticamente viesse a buscar a Deus, porque o povo começa a clamar a Deus. Por quê? Porque o povo se sentiu aflito, a opressão de Faraó chegou até o povo, e foi por intermédio dessa aflição que o povo começou a clamar a Deus, e Deus levanta um libertador, que no caso foi a pessoa de Moisés. Mas por que isso aconteceu? Porque o povo começou a clamar a Deus, né? Outro texto bíblico que vai nos mostrar que é por intermédio da aflição que uma pessoa passa a buscar a Deus, a gente vai encontrar, sabe onde? Lá no primeiro livro do profeta Samuel. A Bíblia diz que Ana era estéril. Deus tinha cerrado a madre de Ana. E a Bíblia nos diz que Penina começa a afligir Ana. E por intermédio daquela aflição que Ana sofria por causa de Penina, lá no primeiro livro do profeta Samuel, logo no capítulo 1, a Bíblia diz que Ana começa a clamar a Deus. E por intermédio daquele clamor que surgiu por causa de uma aflição, Deus abre a madre de Ana e faz com que Ana tenha o quê? Tenha o pequeno Samuel. E qual é outro texto bíblico que vai nos mostrar que é por intermédio da aflição que a sede do buscar a Deus vai surgir? Lá no livro de Marcos, capítulo 5, 25. A Bíblia vai nos falar de uma mulher que há 12 anos estava padecendo de um fluxo de sangue. E a Bíblia nos diz que muitas pessoas estavam tocando em Jesus. Mas somente por intermédio do toque daquela mulher foi que Jesus sentiu que estava saindo virtude dele. E aquela mulher foi curada. Marcos, capítulo 5, 25. Então, por intermédio desses 3 exemplos bíblicos aqui, a gente vê que um dos fatores que vem a contribuir para que a pessoa venha sentir sede de buscar a Deus, qual é? É a aflição. Às vezes Deus permite a dificuldade, permite a luta para quê? Para que a pessoa venha a buscar a Deus, né? O outro fator qual é? São as nossas fragilidades pessoais. E o que são as nossas fragilidades pessoais? São aquelas fraquezas que você tem, que eu tenho, as nossas dificuldades, as nossas falhas. E qual é o maior exemplo de pessoa na Bíblia Sagrada que era uma pessoa que era cercada de fragilidades pessoais, fragilidades íntimas, e mesmo assim essa pessoa era uma pessoa quebrantada de coração? O rei Davi. Salmo 51, versículo 9. Salmo de número 51, versículo 9. Qual é o outro fator? As nossas fragilidades pessoais nos fazem buscar a Deus, né? Diz assim, ó, Salmo 51, versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, por que é engraçado, né? A gente fala muito do rei Davi, né? Por que o rei Davi era um sujeito que tinha um coração tão contrito e quebrantado? É porque quando a gente parar para fazer uma análise, qual é uma das coisas que vinham a fazer com que Davi vinha a se sentir uma pessoa dependente de Deus? Por incrível que pareça,
Era as suas fragilidades, as suas dificuldades. Davi olhava para ele mesmo, não se achava uma pessoa digna e começava a clamar o Senhor. Nesse contexto do Salmo 51, depois você dá uma estudada aí, que a gente não vai estar falando a respeito dele, que a gente não quer se aprofundar, mas é um momento em que o rei Davi, ele se sente um pouco indigno de estar na presença de Deus por algo que ele tinha feito. Então ele começa a clamar, e ele diz isso no Salmo 51, versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Lucas 18, 9. Outro exemplo de uma pessoa que reconheceu as suas fragilidades pessoais, e por causa dessas fragilidades pessoais, essa pessoa, ela alcançou o favor de Deus. Lucas capítulo 18, o versículo 9, parábola do fariseu e do publicano. Vamos ler só um versículo aqui, ó. Olha aí, ó. E disse também esta parábola, e a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aí o versículo 13 do versículo 9 do capítulo 18 de Lucas. Olha o que é que o publicano vai dizer no versículo 13 do capítulo 18. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O versículo 14 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, esse texto aqui presente no capítulo 18, versículo 9 do Evangelho de Lucas, é outro bom exemplo de que uma pessoa que reconhece as suas próprias fragilidades pessoais é aquela pessoa que tem uma facilidade maior de se aquebrantar diante de Deus. Por quê? Porque ela é uma pessoa que quando ela olha para si mesma, ela olha assim: cara, eu preciso de Deus, né? Ou seja, nós podemos dizer que o segundo fator que vem a contribuir para que nós venhamos a ter essa sede da busca de Deus é o fator necessidade do quê? Você se sentir digno. Você olhar para suas fraquezas e reconhecer que sozinho você não pode prosseguir. É somente por intermédio da ajuda do Senhor nosso Deus, né? E o outro fator, que esse é muito legal, né? É o terceiro fator. Sabe qual é? É a falta ou poucas expectativas sociais, né? Olha o terceiro fator. Falta ou poucas expectativas sociais. Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Para a gente entender melhor o que é isso. Olha aqui, ó, o alvo público de Jesus. Lucas capítulo 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Porque é engraçado que quando você vai para a Bíblia Sagrada, qual eram as pessoas que mais deram ouvido à mensagem do Evangelho? Eram as pessoas com poucas expectativas sociais. Eram aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, né? As pessoas oprimidas, as pessoas pouco abastadas, né? Materialmente falando. Mas por que Jesus dava mais atenção a essas pessoas? É porque Jesus ele faz acepção? Não, não é por isso não. É porque a pessoa, quando ela tem poucas expectativas sociais, o que é que acontece? Ela olha para um lado e para o outro. Ela não vê muitas expectativas aqui nessa terra. Então o que é que ela faz? Automaticamente ela olha para cima, né? É interessante que isso é uma coisa. A gente vai ler um trecho de um livro aqui, que é mais uma vez, o século do Espírito Santo, né? É um negócio muito interessante que a gente achou, no versículo 34. É um estudo que foi feito por um historiador. Esses autores chegaram à conclusão de que a igreja do Novo Testamento, de acordo com as informações do livro de Atos, era de fato carismática. Também era evidente que ela conservava os dons originais e o poder pentecostal durante um longo período de lutas e perseguições que se seguiu, até o triunfo do cristianismo no Ocidente com o apoio de Constantino. Depois de conquistar aceitação e poder, no entanto, a igreja aos poucos foi perdendo o poder miraculoso dos primeiros tempos e voltando gradativamente para expressões de fé simplesmente ritualísticas. Aqui a gente leu a página 34. Então, a que conclusão o historiador vai chegar? É que sempre que, de maneira geral, a igreja no geral, ela alcançava um certo grau de aceitação e as perseguições diminuíam, automaticamente as pessoas esfriavam, né? Basta você ver que as igrejas que são mais fervorosas são as igrejas que estão inseridas em contexto onde a perseguição está comendo solta, né? Porque isso é uma tendência, né? Sempre que a igreja está sendo perseguida, automaticamente vai surgir o quê? Sede pela presença de Deus. E que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém.